A Caraí FM apresenta Comunidade de Fé. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Comunidade de Fé, hoje a cargo do Grupo de Oração Olhar Misericordioso de São Frei Pio, eu, Cristina, e o meu irmão Fernando aqui, para a gente ficar nesses 30 minutos que se seguem rezando um pouco, se aproximando um pouco mais de Deus. Bom dia, Fernando. Então, muito bom dia. Quero já desejar todo o bem que vem de Deus, todo o amor e a graça do coração de Jesus, que esteja já na tua vida, você que nos ouve pela rádio ou pela internet, sempre está junto conosco nesta meia hora, às quintas-feiras. O meu abraço e com muita alegria e disposição também em Deus, nós sempre estamos aqui para juntos rezarmos, juntos crescermos na fé e ouvirmos o que Deus tem para nós, porque cada dia em Deus é uma coisa muito interessante. Deus é infinito, e quando a gente começa a conhecê-lo e a vivê-lo, são infinitas as coisas também que nós aprendemos, né? É sempre dia de viver algo novo em Deus. O dia de hoje é sempre algo para a gente viver e aprender, e assim sermos melhores também em nossa vida. E para isso nós usamos também alguns exemplos. Então, como amanhã, dia 23 de setembro, é o dia da festa de São Frei Pio, padroeiro do nosso grupo de oração, hoje esse encontro, esse momento, esse programa vai ser dedicado a ele e a sua história. Mas então, como São Frei Pio gostaria, vamos iniciar rezando, nos colocando na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já na presença de Deus, queremos também consagrar a nossa vida às mãos de Nossa Senhora, e já como o nosso nosso programa hoje vai falar sobre o São Frei Pio, que é um dos padroeiros da paróquia nossa franciscana, né? Por ser franciscano, ele foi um padre franciscano. Então aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, tem uma devoção muito forte a São Frei Pio. E já falando em São Frei Pio e Nossa Senhora, ele teve uma devoção muito grande, muito forte. Depois nós vamos ouvir a história dele, mas era impressionante o amor e a intimidade que ele tinha com a Mãe de Deus. Conta o relato que ele já conversava com Nossa Senhora face a face, né? Enxergava e conversava com ela desde a infância. Então, nós aprendemos também de São Padre Pio, São Frei Pio, este amor à Virgem Maria, esta devoção, esta confiança, né? De fato, como mãe que ela é a nós, confiança total como filhos, de que ela cuida da nossa vida, está sem cessar, sempre olhando e amparando o nosso viver. Queremos então assim já iniciar este programa, entregando a nossa vida e consagrando a ela o nosso coração. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém.
como filha e propriedade vossa. Amém. Já queremos então pedir a Ti, ó Mãe querida, que Tu cuide de cada um de nós, cada irmão que está ouvindo este programa, que debaixo do Teu manto Tu possa nos abrigar, tomar em Tuas mãos as nossas necessidades, as graças que temos cada um de nós precisado e pedido. Ó Santa Mãe, Tu que és o nosso refúgio, Tu que és aquela que nós contamos quando precisamos de fato de alguma coisa, porque como mãe, o Teu coração não sabe negar, não sabe não atender e não auxiliar um filho. Nós Te pedimos, Mãe, toma esta graça e peço a você que está ouvindo que possa colocar um pedido ou um agradecimento nas mãos de Nossa Senhora através dessa oração no teu coração nesta hora. Possas colocar aquilo que tem precisado ou um agradecimento da tua vida e que ela leve a Jesus esta causa. Por tudo isso nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, começando pelo nascimento, São Frei Pio nasceu em 25 de maio de 1887, lá na Itália, na cidade de Petreutina, na pequena província, no povo da província de Benevenuto. Ele já era uma criança especial desde o seu nascimento. Ele não gostava de brincar muito fora, porque ele não aceitava as brincadeiras das crianças. Ele já, desde a sua infância, já conversava com Jesus, com Maria e com os anjos da guarda. Isso era tão presente na vida dele que a mãe dele relatava que ele achava que todas as crianças conversavam também com Jesus e com Maria e com o anjo da guarda, que todos viam, porque ele assistia, ele tinha esses diálogos espirituais desde cedo. Tem um registro do seu orientador espiritual, do Padre Agostinho, que desde os 5 anos ele tinha essas experiências místicas de dialogar com o Senhor. E ele sempre foi assim, desde a sua infância. Com o passar do tempo, ele, obviamente, terminou se encaminhando para a vida sacerdotal. Ele foi ordenado frei e depois sacerdote. Em 6 de janeiro de 1903, entrou como clérigo da Ordem dos Caputinhos, os caputinhos franciscanos, inspirados em São Francisco de Assis. E sacerdote ele foi ordenado 10 de agosto de 1910. Então, só que São Frei Pio, na verdade, Francesco Forgione, que era o seu nome inicial, ele tinha problemas graves de saúde. Então, ele passava nos conventos, às vezes internado nos conventos, e às vezes ele precisava voltar para sua casa. Em alguns momentos, ele chegou a voltar para casa desenganado, assim, com febres altíssimas que estouravam os termômetros, e ele voltava para San Giovanni, e lá no colo da sua mãe ele se acalmava, sua saúde se beneficiava. Foi lá também que pela primeira vez ele recebeu a missão de Jesus de carregar os seus estigmas, as suas chagas. Num determinado dia em oração, as mãos de Frei Pio receberam o buraco que tem nas mãos de Jesus. Seus pés e o lado, que se sabe também aconteceram, só que eram menos visíveis. E ao contrário do que pode se imaginar, ele tinha muita vergonha, ele se achava muito indigno de carregar com ele as chagas de Cristo. E claro, como todo santo, a vida dele não foi fácil. Ele tinha combates com o mal durante a noite, muitas vezes embates físicos. Ele amanhecia machucado de combates espirituais que ele travava durante a noite. Isso tudo foi sempre proporcional
à sua grande fé e ao grande número de milagres que aconteciam na sua presença. É muito interessante também, quando a Cristina falou das chagas, já fazia alguns anos, eu não sei dizer ao certo agora quantos anos, ele já era sacerdote, né? Quando começou a manifestar na vida dele essas chagas, né? Para quem talvez nunca ouviu, muitos santos tiveram como que uma experiência mística de no próprio corpo brotarem, né? Como um milagre, uma manifestação extraordinária, aquelas próprias chagas que Jesus teve na sua crucificação, né? Então, nas mãos, nos pés e de modo especial, alguns poucos santos tiveram a chaga do peito, né? Não foram todos. São Padre Pio foi um que teve as chagas no coração, né? No caso aqui na lateral do tórax, uma chaga também. Exemplo também de São Francisco, que teve esta chaga, né? Nem todos os santos tiveram. E agora o que nos toca muito é que de tal modo se manifestou esta graça extraordinária, não por acaso, porque nos relatos que a gente ouve de São Padre Pio, ele como padre, né, e diariamente rezando a Santa Missa, nós sabemos que na Santa Missa é como estivéssemos, invisível aos olhos, claro, mas estivéssemos no Calvário, né? Cada vez que o padre consagra o pão e que aquilo se transforma em corpo de Cristo e o sangue, o vinho se transforma em sangue, é o Calvário. É como se estivéssemos sido transportados lá atrás no tempo e estivéssemos diante de Jesus na cruz, que se entrega, né, como sacrifício. Ali na Eucaristia e na Santa Missa ele se entrega como alimento, mas é Jesus imolado, né, sacrificado na cruz. E nos conta a história de Padre Pio, que ele tinha tal amor, né, tal amor ao sacrifício de Jesus na cruz, que ele sentia com Jesus as dores, né, no seu coração ele sentia a dor de Jesus na cruz, né. Não, claro que não é uma dor negativa, era uma dor de amor, né? Ele amava tanto a Jesus que sentia com Jesus, né? Como se quisesse repartir a dor de Jesus para consolar o coração de Jesus. De tal modo ele sentiu isso e a um ponto que chegou a manifestação então destas chagas, né? Porque era algo que já na vida dele estava quase que entranhado. Ele se tornou o próprio Cristo, né? Interessante que o sacerdote, ele é o outro Cristo, né? Como se fosse... Jesus, quando ele está na Santa Missa e na confissão, é o próprio Cristo. E Padre Pio viveu isso deste modo extraordinário, né? Viveu como se fosse o próprio Jesus todas as coisas. Essas chagas apareceram nas mãos de São Pio no dia 20 de setembro de 1918. Agora, então, na terça passada, fez 98 anos que as chagas apareceram. E a ele foi revelado também por Jesus que ele ficaria com essas chagas por 50 anos. Então, de fato, em 1968, essas chagas sumiram das suas mãos. E isso foi objeto de muito questionamento, porque o que é uma chaga? É um buraco, é uma ferida, né? Como se tivessem, como os pregos que cravaram nos pulsos de Cristo, também apareceram, o buraco daqueles pregos apareceram nas mãos de São Frei Pio. E era um buraco que sangrava, que dava para ver o outro lado, que doía, mas não necrosava, não contaminava. Porque o que se espera de alguém com uma ferida aberta no corpo é que aquilo vá piorando, até que necrose e a pessoa até termina morrendo de algum tipo de infecção. E as chagas de São Frei Pio não infeccionavam, não cicatrizavam, o sangue não coagulava. Era o tempo todo sangue jorrando, só que ele continuava vivendo normalmente com aquilo. Doía, porque as chagas de Cristo também doeram. Então ele carregou essa dor pela humanidade, oferecendo o seu sacrifício pela remissão dos pecados do mundo. E agora, dia 20, então, fez 98 anos que São Padre Pio recebeu essas chagas.
quanto amor, né? Quanto amor de Cristo pelas chagas dele e quanto amor de São Frei Pio, que foi tão grande que ele obteve também essas chagas para remissão dos nossos pecados. Também muitas das histórias impressionantes e extraordinárias de São Padre Pio dizem respeito às pessoas que ele atendia, né? São Padre Pio, assim, eu acho que como São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes, juntos eles são os dois padres mais famosos em termos de confessores, né? São Padre Pio se destacou demais porque era de tal modo a fama de santidade dele em vida que as pessoas começaram a procurá-lo, e de tal forma essa procura foi tanta que ele passava horas e horas, né, corridas diariamente, confessando, né? Porque as pessoas começaram a procurar do mundo inteiro, né? Até mesmo pessoas importantes, né, autoridades, bispos da igreja começaram a procurá-lo para confessar, para pedir orientações. Então muitas das histórias extraordinárias também têm ligação com as pessoas que eram filhas espirituais dele, né? Porque ele teve muitos filhos, continua tendo, mas tem muitas histórias incríveis dos filhos espirituais de São Padre Pio, né? Que muitos conversavam com o anjo da guarda, e o anjo da guarda muitas vezes ia lá e mandava um recado para São Padre Pio, né? São Padre Pio tinha uma devoção, como ele dialogava com seu anjo da guarda desde criança, ele sabia que todo mundo que recorria a ele em oração, que pedia a sua intercessão, ele até orientava: manda o teu anjo da guarda falar com o meu anjo da guarda, porque eu vou rezar por ti. Então vamos cantar uma música dos anjos, pedindo o anjo da guarda, a proteção dos anjos do Senhor, com a mesma fé que Padre Pio tinha. Não é só a fé, no nosso caso é fé porque nós não vimos os anjos da guarda, mas no caso dele já era uma fé materializada, porque ele dialogava e enxergava o seu anjo da guarda. Então que o Senhor possa nos dar noção, assim como Padre Pio, nos fazer sentir forte a presença do nosso anjo da guarda, a presença dos anjos na nossa vida, e que nós possamos recorrer a eles quando nós precisarmos e quando nós nos sentirmos fracos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal e para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Então, por causa da doença, Padre Pio foi enviado a uma cidadezinha chamada San Giovanni Rotondo. Então ele nasceu em Pietreutina, o nome dele era Pio de Pietreutina, Frei Pio de Pietreutina, e lá no seu convento decidiram que ele precisava ir para as montanhas, porque naquela época se acreditava que as pessoas com problemas pulmonares viviam melhor nas montanhas. Então designaram um lugar bem pequenininho, com um pequeno convento, que era San Giovanni Rotondo, e ele viveu lá durante todos os seus dias,
Quando ele chegou lá, o lugar era minúsculo mesmo, era uma população pequena, rural, mas a pessoa de São Pio era tão extraordinária, tão impressionante, que hoje é um centro de peregrinação, é uma cidade grande, a cidade foi se povoando já em vida, durante a vida dele, de tantas pessoas que a fé de São Frei Pio atraía. Então, além dos estigmas que são sobrenaturais, São Frei Pio tinha algumas características especiais. Ele era realmente um enviado de Deus, um anjo para quem o conhecia. Ele tinha dons extraordinários. Ele compreendia o que as pessoas estavam sentindo antes mesmo que elas falassem. Então, isso fez com que muitas pessoas recorressem a ele para a confissão. As pessoas se aglomeravam lá e ele passava, às vezes, 12 horas por dia confessando as pessoas. Mas a característica dele é que, quando a pessoa sentava diante dele, o anjo da guarda da pessoa já revelava aquilo que estava causando o pecado, trazendo o mal para dentro da sua vida. Então, ele nem precisava ouvir. Ele já perguntava e já dizia ele próprio o que a pessoa tinha que melhorar. E quando ele percebia que a pessoa não tinha se arrependido, que ela não tinha reconhecido os seus pecados, ele até dizia: vai embora, te arrepende, depois volta aqui que para mim te absolver. Eu não posso te absolver se tu não te arrepender. E foi muito duro com muitas pessoas e embrabecia. Ele era um gringo brabo, às vezes, porque ele não admitia que ferissem a Cristo. Mesmo assim, ele sofreu bastante perseguições durante a sua vida, porque com tantas coisas extraordinárias, atraindo tantas pessoas, a própria igreja tinha prudência com relação a ele. Investigaram muito seus estigmas, sabendo se eram verdadeiros, se era verdade ou se poderiam ser forjados. Investigavam a sua conduta, as pessoas que ele atraiu, e por alguns períodos ele se recolhia em retiro espiritual, ficava sem celebrar missa, sem confessar, porque ele estava sendo examinado pelo Vaticano. Um dos dons também bem impressionantes de Padre Pio é a da bilocação. Muitos santos têm isso. Santo Antônio tinha isso e vários outros santos na igreja. Se tu quiser, pode pesquisar. Dom da bilocação. Significa a pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, estar presente num continente, num lugar do mundo, sem sair do lugar onde morava. E São Pio tem vários registros durante a sua vida de estar diante do Papa no Vaticano, sem sair de San Giovanni. Ele esteve no Uruguai acompanhando um bispo que estava falecendo e sem sair de São Giovanni Rotondo. Então, muitas coisas aconteceram na vida de Padre Pio e muitos milagres. Um dos primeiros milagres registrados dele, quando ele ainda era seminarista, foi que ele tinha dado para uma tia dele uma sacola com frutas, porque lá no convento, no lugar onde ele estava, tinha muitas frutas saudáveis. E a tia foi visitar e ele deu uma sacola com laranjas, enfim, frutas da época. E a tia dele estava em casa, já tinha consumido as frutas, guardado a sacola, e foi lidar com fogo. E o fogo explodiu no rosto dela e queimou imediatamente toda a sua face. No desespero, sozinha em casa, como ela não tinha o que fazer, com quem lidar, ela correu na gaveta e pegou a sacola que São Pio tinha dado a ela e colocou sobre o rosto, porque já sabia que ele era uma pessoa especial. E no mesmo instante ela foi curada. Não ficou nenhuma ferida no seu rosto. Assim como esse, depois, durante a sua vida, existem inúmeros testemunhos de milagres, de conversões, de curas físicas, de curas espirituais, de situações até durante a guerra, bem inusitadas, como ele defendendo a sua comunidade, a São Giovanni, de um bombardeio aéreo. Tem aparições de Padre Pio no céu, diante de aviões, salvando pessoas da morte. E relatos dele, enfim, ele era uma criatura que vivia praticamente entre o céu e a terra. Ele era um ser humano, mas ele vivia em contato permanente com Deus. E isso fez dele uma grande pessoa. Um desses relatos, achei aqui curtinhos, vamos ler então para o pessoal. A providência que salvou a vida de um capitão. Um dia,
um oficial do exército italiano, chegou na sacristia e, vendo o Padre Pio, disse: "Sim, aqui está ele, aqui está o padre, eu não estou enganado, é ele mesmo que me salvou." Aproximando-se do Padre Pio, ele se ajoelhou e diante dele, chorando, disse: "Obrigado, ó Padre, o Senhor salvou a minha vida." O oficial contou então o fato. "Eu era capitão de infantaria e um dia no campo de batalha, diante de um terrível fogo inimigo, eu estava rezando e suplicando ao Senhor que iluminasse o meu procedimento, quando então vi a certa distância um frei que me disse: 'Senhor, afaste-se deste local.' Sem pensar, movido apenas por um sentimento de defesa, eu caminhei rápido na direção dele e em poucos segundos depois, no lugar onde eu estava antes, caiu uma granada e estourou forte, abrindo uma enorme cratera. Eu me virei para encontrar o frei, mas não estava mais lá. Por vontade divina, o Padre Pio tinha salvado a vida daquele homem, né? É um desses casos de bilocação que a Cris tinha falado. O capitão enxergou o Padre Pio no meio de um campo de batalha lá, que disse para ele sair do lugar onde ele estava e em seguida caiu uma granada naquele lugar. Padre Pio era realmente extraordinário e a herança que ele nos deixa, além dos milagres que continuam acontecendo, né? Padre Pio continua sendo visto, apesar de já ter falecido em 1968, dia 23 de setembro de 1968, ele falece, 50 anos depois das 53 dias, aliás, 50 anos e 3 dias após receber os estigmas. Ele morre lá em São Giovanni e ele já foi profetizado que ele incomodaria mais morto do que vivo. Então ele seguiu como santo, fazendo milagres. João Paulo II conheceu ele pessoalmente, foi quem o tornou santo uns anos depois. Existem duas heranças importantes, uma material e uma espiritual, que São Pio, além de todas as outras, deixa para a igreja. A material é um hospital que ele terminou construindo lá em São Giovanni, que se chama Casa Alívio do Sofrimento, um grande e moderno hospital. Então ele se agilizou com as pessoas que visitavam a cidade e proporcionou que fosse construído um grande hospital beneficente lá na sua cidade. Mas o que nos afeta principalmente é que foi dele a iniciativa de fundar grupos de oração. Ele que incentivou os fiéis a se reunirem em grupos e rezarem juntos. Então é do tempo de Padre Pio esse pedido. Depois o Papa incentivou que isso acontecesse e hoje os grupos de oração são uma grande bênção para a igreja, porque levam a fé para muitas pessoas que não têm ainda compreensão da totalidade, da complexidade da Santa Missa. Então, às vezes, o grupo de oração termina sendo uma porta de entrada para a gente conhecer mais da nossa própria fé católica e aí sim proporciona conversões bem práticas, bem objetivas, com orações comunitárias, com graças sendo derramadas. E assim também é o nosso grupo, que se chama Olhar Misericordioso de São Frei Pio, que se encontra todas as quartas-feiras na Igreja de Fátima, lá na Presidente Vargas, depois da missa das 19 horas. Agora, daqui a pouco tem horário de verão, né? De repente alguém não pode participar porque fica tarde, fica escuro, mas agora, em seguida, em metade de outubro, já começa o horário de verão, a gente talvez possa contar com a presença de algum ouvinte, né, da Rádio Caraí, que queira conhecer o nosso grupo, pelo menos eventualmente, para rezar conosco lá, fazendo o que Padre Pio começou na igreja com tanta propriedade. Então, uma tristeza que a gente está olhando o relógio aqui, porque eu falar de Padre Pio é uma coisa que a gente podia ter 2 horas de programa e não iria parar, né? Porque é impressionante a vida dele. Você pode pesquisar também na internet desses relatos que estávamos lendo aqui. Só você colocar a história de Padre Pio que aparece muita coisa. Mas o que fica, né? O que fica é que amanhã nós comemoramos o dia de Padre Pio, né? Que a gente tinha falado no início, mas para reforçar, às 16 horas é a missa aqui na paróquia. Então, de modo muito especial, na nossa paróquia vamos comemorar o dia de São Padre Pio às 16 horas com a Santa Missa. E o que fica é a intercessão dele na nossa vida. É esse santo que é como um pai que também na nossa vida quer nos ajudar no nosso caminho de santidade. Então que ele seja a inspiração, né, de hoje, de amanhã, da nossa oração, da nossa busca de Deus
e possamos sempre pedir e clamar assim, ó: São Padre Pio, rogai por nós. Vamos juntos agora? São Padre Pio, rogai por nós. E quem gosta de passear na Ermida São Pio, lá em Faxinal do Soturno, haverá missa nesse domingo às 3 horas também em honra a São Padre Pio. Esse foi o programa Comunidade de Fé. Muito obrigada pela companhia. Contamos com a tua presença ou na missa amanhã às 4 horas, ou na Ermida, né, no domingo às 3 da tarde, e com a sua presença no grupo de oração sempre que for possível. Obrigada, bom dia, boa semana a todos.